Fala pessoal, beleza? Bom, é possível aprender inglês de maneira orgânica? Como que isso funciona na prática? O que quer dizer orgânico? Bom, eu desenvolvi esse termo, né? Que significa o seguinte: quando você nasce, quando você é uma criança, você aprende a falar português, ouvindo seus pais, ouvindo as pessoas em torno, reconhecendo sons, apontando objetos, etc. E depois de certa idade você consegue ter essa desenvoltura e você mesmo falar por conta, você pode relacionar as palavras, você pode simplesmente apontar as coisas e falar o que você sente, o que você pensa. Esse é um processo que demanda bastante tempo, demanda bastante esforço, né? É um processo que leva até anos, se bobear. Então, com o tempo, você vai adquirindo novas formas de expressões, você vai adquirindo novos códigos, novos significados, você vai entendendo o que é a realidade. O que eu tô falando aqui não tem muito a ver com o método natural, que é o que você faz para voltar, né? Você meio que volta para quando você é criança para poder falar, aprender o inglês. Só que esse método, apesar de ser bom, ele não funciona da maneira que é esperada, porque é o seguinte, e aqui eu não tô criticando o método natural, tem muitas pessoas que tiraram bastante proveito, né? Mas acontece o seguinte, quando você precisa voltar a ser criança para aprender, você tá deixando de perceber muitas coisas. Por exemplo, se você tá no seu trabalho, o que importa para você? Você aprender a voltar, quer dizer, você voltar e aprender como fala inglês, ou você utilizar o inglês na sua área? Então, são perguntas assim que eu me fiz. Então, como que funciona o ensino orgânico de inglês? Funciona da seguinte maneira: você aprende a conversar, a falar inglês, falando inglês, em um contexto determinado, e depois você vai ser apresentado, ou apresentada, né, se você for mulher, para outros contextos, para outras finalidades, e aí você vai aprendendo as palavras. Aqui no canal a gente tem umas aulas de conversação, que eu fiz baseado nisso, então você aprende a falar inglês falando inglês. Não existe outro caminho. Então é um negócio que você já vai direto ao ponto. Essas aulas fazem com que você desenvolva a memória, desenvolva a capacidade de raciocínio rápido. E conforme o tempo você for fazendo essas aulas, você aprende a falar, a pensar e até sonhar em inglês, né? Tem pessoas que acabam sonhando. Eu já tive relatos de pessoas que começaram a entender tão bem o inglês, tão bem, que começaram a sonhar em inglês, né? E é um método que funciona. A ideia é que você absorva de maneira inconsciente, né? Hoje falam que é de maneira automática, mas não é automática porque você vai estar sempre aprendendo. Então, por exemplo, você está em uma conversa com uma pessoa, você não fala a língua dela, mas ela fala a sua. Então, você pode falar alguma coisa e ela vai te explicar como isso funciona no idioma dela. Mas só isso não basta, certo? Porque o que acontece? Se você aprende uma vez, você ouve e repete uma vez a palavra, você não memoriza ela. Ou pior, você até memoriza, mas é só ela. Entendeu? Você esquece do contexto, então você acaba usando ela em outro contexto totalmente diferente. Então, como que a gente pode aprender de forma definitiva? Como que a gente pode fazer para evoluir sem perder o que a gente já sabe e sem deixar de aprender coisas novas? Eu desenvolvi aquelas aulas, né, como eu falei há pouco, de conversação em inglês, que qualquer pessoa pode pegar e fazer, dá resultado, funciona. Então, as pessoas podem começar por aí. Mas vamos avaliar outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, as pessoas ignoram muito o fato da literatura, né? Elas acham que ler em inglês não vai ajudar elas, então elas ficam só naquela de conversar, só naquelas de decorar palavras, de decorar frases. Mas a leitura é a parte fundamental. Por quê? Eu sei que se você for a favor do método natural, você vai dizer, mas quando a gente é criança a gente não lê. Certo, mas agora eu acredito que você não seja uma criança. Então, eu digo assim porque às vezes as pessoas que vêm até aqui são maiores de idade já, são adultos. Meu público é adulto. Mas se você for criança, tudo bem, né? Se você for adolescente, tudo bem, mas o ideal é que você comece pelo que é mais fácil para você. Se é mais fácil para você falar, se é mais fácil para você só ouvir, se é mais fácil para você só traduzir, ou tentar escrever, ou tentar ler, então vá por esse caminho. A gente tem que quebrar
esse mito de que o inglês, para você, não só inglês, mas outros idiomas, ou até tudo na vida, que você precisa ter um preparo, que você precisa fazer uma prova, que você precisa desenvolver essas qualidades assim que você acaba desenvolvendo no decorrer do tempo. Então, se você quer aprender inglês dessa maneira, da maneira orgânica que eu falo, o mais interessante é que você não só tenha contato com a cultura, com a língua inglesa, mas que você possa utilizar aquilo para você, entende? Não para que você possa voltar a ser criança, isso não vai acontecer. E talvez nem seja bom você pegar esses textos infantis para ler, porque veja bem, você precisa utilizar o que você tem, né, no seu cotidiano para melhorar a sua vida, para você alcançar suas metas, para você poder viajar, para você poder trabalhar fora. E é esse o objetivo. Então, às vezes, o que você vai aprender tem que sempre vir junto com aquilo que você precisa no momento, entendeu? Então, é uma coisa de você ter visão no futuro e ver o que você quer fazer. Por exemplo, eu conheço é um amigo meu, ele aprendeu inglês através de histórias infantis, ele já era adulto, e chegou uma hora que ele falou: olha, eu não quero mais isso, eu vou ler coisa mais difícil, Senhor dos Anéis e outras coisas. Ele conseguiu. E tem outro amigo meu que simplesmente pegou e falou: eu vou aprender a falar inglês indo embora para os Estados Unidos. E ele foi, ele conseguiu, a duras penas, né, porque você chega em um país que é tudo diferente, mas ele conseguiu. Então, tem esse ponto de vista, né? Então, o ensino orgânico do inglês, o aprendizado orgânico do inglês é isso, é você partir do ponto que você tá, do ponto que você precisa, você vai pegar a sua necessidade, o que você vai aprender ali, tem que estar de acordo com o momento que você vive, ou aonde você quer chegar. Então, é isso aí. Se você gostou, se foi útil para você, deixa um like, se inscreva, compartilhe com seus amigos. É muito legal quando você aprende inglês com outras pessoas, porque depois vocês podem trocar experiências, vocês podem falar juntos, né? Isso ajuda muito. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.